Olá pessoal, nesse vídeo eu gostaria de mostrar para vocês uma ferramenta simples que pode agilizar e muito o seu processo de levantamento de perigos para a elaboração da avaliação ergonômica preliminar, AEP. Então, a ideia é o seguinte, aqui você tem os campos de preenchimento da empresa, setor, função, a data, o nome do responsável, aqui onde que você vai colocar a descrição das atividades. E depois vem as perguntas relacionadas à organização do trabalho, ao levantamento e transporte manual de carga, relacionadas a máquinas, equipamentos e ferramentas e condições de conforto e ambiente de trabalho. Então, essas perguntas foram inseridas aqui de acordo com a NR17 e, além disso, abaixo das perguntas tem exemplos para que o técnico que vai aplicar esse checklist tenha mais informação e agilize o processo de preenchimento. Então, vou citar alguns exemplos aqui de perguntas. Por exemplo, o trabalhador precisa manter postura forçada ou extrema? Então, aqui tem os exemplos do que seria essas posturas forçadas ou extremas. Há movimentos bruscos ou de impactos com a mão e braço? Então, aqui também tem exemplos do que seria esses movimentos bruscos ou de impacto. Então, aqui é muito simples, você vai ler a pergunta e verificar se tem essa situação para a determinada função. Então, se tem o uso de força muscular, se tem movimentos de alta frequência, se o ritmo de trabalho é imposto por máquina ou linha de produção, se fica em pé por longo período, se fica sentado por longo período, se há vibrações, se há pausas regulares, se há rodízio de tarefas, se tem algum sistema de avaliação de desempenho, se os gestores têm diálogo aberto com os trabalhadores, se há cobrança excessiva de cliente, público ou superiores, se tem autonomia para organizar a rotina de trabalho, se há exigência cognitiva ou mental excessiva, e aqui tem exemplos do que seria essa exigência excessiva. E para cada campo de avaliação vai ter as perguntas sempre com exemplos. Então, levantamento e transporte manual de carga. Vai ter todas as perguntas dos pontos principais que fala a NR17, o que precisa ser verificado. Então, aqui os locais de pega e deposição, se estão posicionadas próximo ao trabalhador, se o alcance horizontal está adequado, tipo de pega, se há algum mecanismo auxiliar, se há treinamento. Nas perguntas relacionadas ao mobiliário dos postos de trabalho, então você vai verificar todos os itens em relação à altura da mesa, o espaço para teclado, as bordas, se tem mecanismo de ajuste nos assentos, se existe encosto anatômico, se tem recurso giratório, as bordas se são arredondadas, como é que está a área de circulação, itens de máquinas e equipamento. Então você também vai avaliar com sim ou não, avaliando se as máquinas atendem a NR12. Então, se for um local que não tem máquina que atenda a NR12 ou que não se aplica, então você vai marcar não se aplica. Então, aqui vai ter todas as perguntas relacionadas a máquinas, equipamentos e ferramentas. Por último, as perguntas relacionadas às condições de conforto e ambiente de trabalho, que é a verificação se a iluminação está adequada, se o nível de ruído está confortável, se a temperatura está adequada para a atividade. E por último, tem os campos complementares que você vai anotar se tem alguma outra exigência ou situação identificada na avaliação. No final, você vai clicar aqui, vai gerar um PDF e aí você vai ter um relatório,
relatório com os dados da identificação da empresa, setor, função, responsável técnico, as atividades, um resumo das inadequações detectadas, que são os perigos. Então, tudo que for um perigo, ele vai ficar com a resposta em vermelho. Então, aqui, ó, ficar sentado por longo período é um perigo. Então, em vermelho. E assim sucessivamente. Para cada pergunta, vai sair o relatório do seu checklist de levantamento preliminar. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima.